Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. O título dessa nova série de mensagens está aí na tela. Volta para casa. Eu acredito que a famosa tela de Rembrandt, o grande pintor holandês do século XVII, já denunciou, o tema, o texto que nós vamos usar como base nessa série de mensagens, que é Lucas capítulo 15, a mais famosa e talvez cheia de detalhes parábola que Jesus contou, a parábola chamada do filho pródigo. O título dessa mensagem está fundamentado na ideia de que a Bíblia nos ensina, muitas vezes e de muitas maneiras, que a vida cristã é uma jornada de volta para casa. Deus criou o homem, o colocou no jardim do Éden, um lugar perfeitamente adaptado para ele, mas o homem se rebelou, você conhece a história, foi expulso do jardim do Éden, e desde então Deus enviou os seus profetas e prometeu enviar o seu Filho, o Redentor, para levar-nos de volta para casa. Por isso o título dessa série, baseada na parábola do filho pródigo, é Volta para Casa. E é um convite a todos nós para voltarmos para casa. É um convite a todos nós refletirmos sobre essa jornada que o Senhor nos convida a fazer, nos conclama a fazer com Ele. Os irmãos sabem, acho que alguns irmãos sabem, eu gosto muito de viajar. Eu sempre brinco o seguinte, que a única razão pela qual talvez eu quisesse ter mais dinheiro é para poder viajar. Eu não tenho nenhuma pretensão de ter o patrimônio, de ter uma casa, de ter isso, de ter aquilo, mas eu não sou muito econômico se o tema é viajar. Mas, durante a preparação dessa série de mensagens, eu acabei pensando numa coisa que eu transformei numa frase que você já deve ter lido em outro lugar. A melhor viagem é a que nos leva de volta para casa. Quando você viaja depois de um tempo, depois do cansaço que a viagem traz, é prazeroso, é desejável voltar para casa, voltar para o seu cantinho, voltar para o seu colchão, voltar para o seu travesseiro, voltar para as suas coisas, voltar para a sua família, para as pessoas que você ama. E nós estamos, pela graça de Deus, numa viagem de volta para casa. A presença de Deus, a comunhão com Deus, a plena restauração da nossa vida, conforme Deus a prometeu e a está realizando através de Jesus Cristo. A salvação, como eu já disse, irmãos, na Bíblia, ela é uma jornada de volta ao lar. E isso é claro na Escritura, em vários textos e de várias formas. Eu fiz uma listinha aqui breve sobre como a Bíblia nos fala da salvação como uma jornada. Deus chamou Abraão e disse: eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar, e lá você vai estabelecer sua vida, lá eu vou abençoar você, e a partir de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. E Abraão passou a sua vida inteira nessa jornada, e diz o Novo Testamento que Abraão morreu sem possuir a terra que lhe havia sido prometida, mas ele não esmoreceu na fé, porque ele aspirava uma pátria superior. Abraão entendeu que a terra que Deus havia prometido a ele não era só aquele quinhão ali de terra, não era aquele lote de terra, mas era uma vida futura, gloriosa. Moisés foi chamado por Deus para levar o povo de Israel do Egito, onde eram escravos, para a terra que mana leite e mel. E quem conhece a Bíblia, ainda que minimamente, sabe que essa jornada de libertação é um símbolo da jornada que nós estamos fazendo. Éramos escravos do pecado, agora somos livres. Estávamos mortos e agora estamos vivos. E estamos caminhando rumo à cidade celestial, à vida eterna, a Canaã, a terra que mana leite e mel, o novo céu e a nova terra. O exílio da Babilônia, aquele período terrível da história do povo de Judá, que eles ficaram na Babilônia, também foi anunciado pelos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, que um dia terminaria, e o retorno do povo do cativeiro para a terra de Israel
também se tornou um símbolo dessa peregrinação. O apóstolo Paulo diz nas suas cartas que nós, discípulos de Jesus Cristo, somos embaixadores. Ora, um embaixador é alguém que representa uma nação em terra estranha. Por isso, Pedro também acrescenta e nos chama de forasteiros e peregrinos. Portanto, queridos, eu acredito que a Bíblia não deixa nenhuma dúvida. Com todas essas ilustrações e metáforas e figuras, que nós, discípulos de Jesus Cristo, estamos numa jornada. Essa jornada de volta para o lar. E é assim que nós devemos viver. E é assim que nós devemos encarar a nossa existência aqui. Por isso, eu invoco aqui o testemunho de Spurgeon para me ajudar no meu argumento. Spurgeon disse assim, Spurgeon, um grande pregador inglês, que eu já citei aqui N vezes, os irmãos já conhecem bem, que vivamos aqui como peregrinos e não façamos do mundo um lar, mas uma hospedaria, na qual nos alimentamos e moramos, esperando estar de partida amanhã. Alguém também já disse que essa vida é uma ponte, nós devemos passar por ela, nós não devemos fazer a nossa casa sobre ela. Por isso eu quero convidar você hoje, nós vamos ler a parábola do filho pródigo, mas não é neste texto que nós vamos meditar hoje, daqui a pouco eu explico porquê, mas eu queria que você já se ambientasse, ou que você lembrasse essa história tão querida. Como alguém já disse, a maior das pequenas histórias jamais contadas sobre a terra. Jesus disse assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho? Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Durante as próximas semanas, irmãos, eu quero convidar você a fazer uma viagem para águas profundas.
A história do filho pródigo é, sem dúvida, uma das mais conhecidas parábolas de Jesus Cristo e é uma das mais fascinantes histórias que já foram contadas sobre a terra, e eu quero convidar você a mergulhar fundo nessa pequena história. Eu quero convidar você a percorrer os detalhes de cada personagem, entender cada uma das lições dessa preciosa história de volta ao lar. E nós vamos ter tempo para isso, porque nós vamos gastar os próximos 2 meses examinando esse texto. E vamos fazer isso, irmãos, porque toda viagem requer preparação, né? Você não sai para viagem assim, aliás, às vezes a gente até sai, mas o melhor cenário é que você se prepare para viajar. Você só viaja assim assodadamente se você foi tomado de surpresa, mas em geral uma viagem é planejada. E eu quero hoje iniciar preparando o caminho para essa jornada que vai durar algumas semanas e que eu quero convidar você a participar comigo. E é preciso fazer isso porque geralmente nós temos uma compreensão muito pobre da Escritura Sagrada, porque nós não atentamos para todos os aspectos que o texto traz, que o contexto traz, que a cultura traz, que as palavras trazem, ou porque nem sempre conhecemos ou aplicamos aquelas regras básicas de interpretação da Escritura. Então eu espero que nesse nosso exercício, nessas próximas semanas, você também se sinta desafiado a enriquecer-se mais no seu estudo da Escritura Sagrada. Quer dizer que nós não podemos nos contentar com uma vida rasa, com uma vida na superfície. Nós recebemos de Deus uma palavra que é poderosa e quando nós mergulhamos nela, nossa vida é grandemente abençoada. E já faço um alerta aqui, cuidado com as emoções e distrações. E por que eu estou falando isso? Porque a parábola do filho pródigo é uma história tão emocionante, e nós às vezes assim somos tomados de sobressalto por aquela cena emocionante que Rembrandt pintou aqui, do filho chegando, maltrapilho, abraçado pelo pai, acolhido pelo pai, e aí nós paramos, nós deixamos de observar tudo mais que está presente nessa história e curiosamente até na tela de Rembrandt. Vou até deixar uma tarefa para casa para você, procure lá na internet, o retorno do filho pródigo, tela de Rembrandt, e gaste algum tempo observando aquela tela. Gaste algum tempo pensando na cena daquela tela e você provavelmente vai se surpreender com alguns detalhes. Eu depois, ao longo da nossa série aqui, eu vou me referir a essa tela em algum momento para ilustrar os princípios e as verdades que nós vamos aprender aqui. Então nós somos arrebatados pela emoção do momento, pela emoção do pai que acolhe o filho, pela emoção do filho arrependido de sua vida devassa, e nós perdemos de vista. Então cuidado com as emoções, vamos controlá-las aqui e vamos tomar cuidado com as distrações, porque às vezes também, sobretudo quando nós lemos parábolas, nós temos a tendência de querer identificar certas circunstâncias ou certas personagens com certas situações ou certas pessoas, e às vezes nós perdemos de vista o todo. Hoje, a nossa primeira mensagem tem como título: Ele recebe pecadores. Quando nós não somos tomados pela emoção e nós vamos fazer uma investigação do texto bíblico mais cuidadosa, nós descobrimos que todo texto tem um contexto. E que para entender o texto é preciso observar o seu contexto. E quando paramos para observar o contexto desta história do filho pródigo, que inclusive é uma parábola tripla, mas nós vamos investir aqui só na terceira delas, nós descobrimos detalhes, nuances, cores extraordinárias. E como preparação para chegarmos no texto, hoje eu quero voltar lá no começo do capítulo 15, os 3 primeiros versos do capítulo 15. Depois, durante a série, eu vou ter que convidar você a olhar um contexto maior, capítulo 14, depois o capítulo 16, porque essa parábola ela está dentro de todo um contexto que envolve vários aspectos relevantes para a compreensão. Mas os versículos 1 a 3 do capítulo 15 dizem assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles.
Então lhes propôs Jesus esta parábola. Os irmãos que já têm muitos anos de igreja sabem, e os que não têm muitos anos de igreja e não sabem, saberão, que esta parábola é uma expressão que se refere a 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. É curioso, né, que o título da parábola, que é dado pelo editor, já induz você para um pouquinho distante do sentido original dessas 3 parábolas, mas a gente vai falar disso mais adiante. Antes de tudo, querido, eu quero convidar você a olhar para o auditório de Jesus aqui. Lucas conta que aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores para o ouvir. Para quem já é ambientado com o texto bíblico, sabe. Para quem não sabe, vale lembrar. Publicanos e pecadores são 2 categorias de pessoas que eram tidas como pessoas absolutamente indignas nos dias de Jesus. Os publicanos, porque eram considerados traidores da nação judaica, porque serviam ao Império Romano e cobravam impostos muitas vezes desonestos, e a palavra pecadores designa todas as outras pessoas que viviam à margem da religião judaica, que viviam a vida devassa, seja pela prostituição, seja pela desonestidade, ou seja pelo mero desinteresse pelas coisas religiosas. O fato é que publicanos e pecadores era o auditório de Jesus original, e era composto de pessoas que não estavam comprometidas com Deus, nem com convenções religiosas, e nem com princípios éticos e morais que eram grandemente valorizados naquela época. O texto também diz que fariseus e escribas murmuravam, dizendo: ele come com pecadores. Fariseus e escribas, irmãos, eram a reserva moral de Israel. A gente gosta muito de jogar pedra em fariseu, né? Mas a gente muitas vezes esquece que os fariseus eram os homens mais dignos da época de Jesus, do ponto de vista moral. Eram homens de respeitabilidade, eram homens que inspiravam as famílias a querer que os seus filhos também chegassem àquela posição. Fariseu é uma palavra que originalmente significava puritano, aquela pessoa que resolveu viver uma vida rigorosamente fiel aos preceitos do Antigo Testamento. E os escribas eram os teólogos, aqueles que formulavam as posições teológicas e ensinavam o povo. Esse é o auditório de Jesus. De um lado, nós temos aqueles que são atraídos para ouvir Jesus. E de outro lado, nós temos os atrevidos que criticam Jesus. É curioso isso, né? Porque a construção gramatical do texto de Lucas nos faz entender que os publicanos e os pecadores não estavam ali só naquela hora. A ideia do texto é que os publicanos e pecadores estavam sempre com Jesus Cristo, estavam sempre reunidos com Jesus Cristo. Se você lê o Evangelho, e eu já disse isso aqui várias vezes, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, devia ter, mas se você não tem, pelo menos os Evangelhos, todo crente devia ler pelo menos uma vez por ano, os 4, tá? E fica tranquilo que você lê numa sentada. E quando você lê os Evangelhos, você vai ver muitas vezes Jesus envolvido com pessoas de má fama, pessoas que não eram consideradas, que viviam à margem da sociedade. E é isso que Lucas está dizendo aqui: aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores. Esse grupo ia para Jesus, era atraído por Jesus, tinha de alguma maneira uma presença muito constante com Jesus. E o outro grupo, que eu estou chamando aqui de atrevidos, são aqueles que criticam Jesus. E o criticam duramente. Porque Jesus Cristo comia com publicanos e pecadores. O que é isso, comer com publicanos e pecadores? Uma nota aqui cultural. Comer com alguém naquela época era um sinal de acolhimento, de amizade, até de aprovação. Os rabinos daquela época ensinavam que um judeu cioso, digno, não podia jamais sentar-se na mesa de alguém que tivesse má fama, alguém que fosse conhecido por uma vida não religiosa, uma vida moralmente questionável. E então, os teólogos e aqueles homens puritanos olhavam para Jesus comendo com aquelas pessoas, e no coração e com os lábios
Eles diziam, ele não pode ser um profeta de Deus, porque ele não obedece os preceitos rabínicos, porque ele se assenta com gente de má fama, porque ele tem comunhão com pecadores. Esse grupo, ele também é um grupo de pessoas carentes, de um lado, e pessoas autossuficientes, de outro lado. De alguma maneira, lendo os evangelhos, você vai ver que os publicanos e pecadores viram em Jesus uma esperança de acolhimento, uma esperança de restauração da sua dignidade, uma esperança de sentido para a sua vida, e por isso eles iam até Jesus. E por isso eles eram atraídos por Jesus, e por isso Jesus era visto partilhando de sua mesa. Eram pessoas que reconheciam a sua carência de um mestre, de alguém que lhes levasse uma palavra de esperança, de alguém que os abraçasse, os acolhesse, quando viviam numa sociedade que os discriminava, que os rejeitava. Por outro lado, fariseus e escribas se sentiam tão seguros da sua dignidade, da sua moralidade, se sentiam tão seguros de terem direitos por causa da sua moral diante de Deus, que ao invés de pararem para ouvir Jesus, apenas o criticavam. A semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos ver que essas duas posturas são as duas únicas posturas que todo ser humano tem em relação à vida. Por um lado, nós temos pessoas que tentam buscar o sentido da vida nas coisas que o mundo oferece. E por outro lado, nós temos as pessoas que pensam que vão encontrar sentido para a sua vida, vivendo rigorosamente os preceitos de alguma religião. E Jesus, contando essas parábolas, de maneira incisiva, ele declara: ambos estão errados. A parábola que Jesus contou foi uma resposta a esse questionamento. Questionamento dos escribas e fariseus. Ele come com pecadores, ele recebe pecadores. Então Jesus contou essa história. Hoje a gente ouve essa história e a gente se sente atraído por ela, a gente se sente apaixonado por ela. Mas, irmãos, eu tenho certeza absoluta que não foi assim que os ouvintes originais receberam essa história. Porque, como nós vamos mostrar ao longo dessa nossa série, essa história tem um monte de situações que são totalmente contrárias à cultura dominante da época. Essa história é cheia de altos e baixos em que provavelmente os ouvintes alternaram ira, indignação, resistência, rebelião. Porque Jesus Cristo vai contando a história de maneira tão singela e tão simples, mas de maneira muito franca. Jesus expõe o coração endurecido, expõe a resistência que os seus ouvintes tinham à obra de Deus. Essa história, então, meus irmãos, ela revela muito sobre quem é o nosso Deus, quem é Jesus Cristo, nosso Senhor. Particularmente esses 3 versículos que nós lemos, e nos quais eu vou fundamentar minhas proposições agora, nos fazem pensar sobre quem é Jesus e por que ele contou essa história. E eu queria então, com essa mensagem de hoje, colocar você lá naquele auditório. E você vai ter que decidir se você está no grupo dos carentes ou dos autossuficientes, dos atraídos ou dos atrevidos,
Dos que veem em Jesus uma esperança ou dos que veem em Jesus uma ameaça? O próprio ato de Jesus estar ali, e o próprio ato de Jesus falar com essas pessoas já é profundamente revelador. E eu quero compartilhar com você aquilo que eu aprendi nesses 3 versículos sobre Jesus. E queria que você pensasse sobre quem é Jesus para você. E primeira lição, Jesus é inevitável. E eu começo com essa expressão porque no mundo em que nós vivemos, irmãos, não é possível ignorar Jesus. Assim como nos dias em que Jesus andou pelas terras da Palestina, era impossível ignorá-lo, hoje continua sendo impossível ignorar Jesus. Ora, nós vivemos no Ocidente, o nosso calendário é um calendário cristão, nós contamos os anos a partir do nascimento de Cristo, a maioria dos nossos feriados são feriados religiosos, com alusão a personalidades da fé cristã. Os valores morais que norteiam a nossa sociedade, todos eles têm o seu berço ou na palavra de Cristo, ou no judaísmo, a humildade, o amor ao próximo, a justiça, a valorização da vida, a independência, a liberdade. Mesmo as religiões não cristãs se valem de Jesus Cristo. No Islã, Jesus é o grande profeta. As religiões orientais, que são até anteriores ao cristianismo, precisam rever seus conceitos e fazer correlações da sua fé com Jesus Cristo. As religiões pseudo-cristãs se valem de Cristo para doutrinar, para ensinar, para ter credibilidade em nossa nação. É curioso isso. No Brasil tem muitas religiões pseudo-cristãs. Religiões pseudo-cristãs, irmãos, só para definir, são aquelas religiões que se declaram cristãs, mas que negam as verdades fundamentais ensinadas por Cristo. As Testemunhas de Jeová, a Igreja dos Mormons, o Espiritismo e outras religiões pseudo-cristãs, que parecem cristãs, que falam de Cristo, que leem a Bíblia, mas que negam. Por exemplo, eu coloquei só 3 verdades fundamentais que esses movimentos pseudo-cristãos negam. Jesus não disse que veio dar um exemplo para os seres humanos. Jesus Cristo disse que veio dar a sua vida para resgatar pecadores. Jesus não disse que veio mostrar o caminho para chegar a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus não era somente um homem, mas Jesus declarou-se verbalmente como sendo igual a Deus, o Pai. E a nossa cultura, então, irmãos, precisa encarar esses fatos e precisa tomar uma decisão diante de Jesus Cristo. Jesus é inevitável porque Ele é o vértice, Ele é o ápice, Ele é o clímax da história, como eu já disse. A história do Antigo Testamento nos leva até Jesus e a história do nosso tempo acontece a partir de Jesus Cristo. Em outras palavras, não é possível assumir em relação a Jesus Cristo uma atitude semelhante à de Pilatos. Lembra Pilatos? Tendo que tomar uma decisão sobre Jesus Cristo, querendo não se comprometer, o que Pilatos fez? Pediu uma bacia com água e lavou as mãos e disse, estou limpo do sangue desse justo. Tem muita gente hoje que quer lavar as mãos em relação a Jesus Cristo, mas isso não é possível. Não é possível simplesmente ignorar Jesus Cristo. Não é possível simplesmente fazer de conta que Ele não existe. Não é possível simplesmente negar o que Ele ensinou e que a nossa sociedade consciente ou inconscientemente abraçou. Jesus é o ponto de partida para uma nova vida. Isso é claro no Novo Testamento, isso é claro na história do Ocidente. Ora, você lê o Novo Testamento e você vê Jesus Cristo transformando a vida de várias pessoas. Cegos que viram, paralíticos que andaram, mortos que ressuscitaram, incrédulos que creram, homens que eram rudes pescadores que se transformaram em colunas da igreja, pessoas que saíram pelo mundo anunciando o Evangelho. E quando você percorre a história desse tempo em que nós vivemos, destes 2000 anos, você vai ver nações sendo transformadas, pessoas sendo transformadas, vidas sendo transformadas. Jesus é o imprescindível. Você pode crer em Jesus Cristo e se entregar a Ele. Você pode rejeitar Jesus Cristo e negar o que Ele ensinou, mas você simplesmente não pode ignorá-lo. Por isso é que a cena que Lucas descreve é assim.
Publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Escribas e fariseus criticavam. Esses dois grupos de pessoas sempre estarão presentes em relação a Jesus Cristo. Sempre haverá aqueles que se reúnem em torno de Jesus para ouvi-lo e sempre haverá aqueles que resistem a Ele, porque Jesus é inevitável, sobretudo na nossa sociedade. E você está aqui hoje, mais uma vez sendo confrontado com Jesus Cristo, e mais uma vez você vai sair daqui tendo tomado a decisão sobre o que é, quem é e o que você fará acerca de Jesus Cristo. Todos que estão aqui hoje vão sair daqui decididos: eu vou parar para ouvir Jesus ou eu vou continuar resistindo a Jesus Cristo. Segunda verdade, Jesus é perturbador. Eu tive dificuldade para escolher a palavra que melhor sintetizasse o que eu queria dizer aqui, porque eu não queria chocar ninguém. Falar que Jesus é perturbador, a palavra perturbador, em modo geral, tem um sentido muito negativo, né? Mas eu quero usar a palavra perturbador aqui no seu sentido mais estrito. Perturbar é causar agitação, é causar algum constrangimento, é trazer um pouco de desordem. Curiosamente, os dois maiores homens da Bíblia, com exceção de Jesus Cristo, foram chamados de perturbadores: Elias e Paulo. Perturbadores. Pessoas que de alguma forma agitavam o ambiente. E por que eu estou dizendo que Jesus é perturbador? Porque Jesus não nos deixa na zona de conforto. Aquelas pessoas que estavam ali, publicanos e pecadores, que se sentavam para ouvir Jesus Cristo, foram confrontados com a história que Jesus contou. Pessoas que decidem viver à margem da vontade de Deus, caminham rapidamente para a degradação, como o filho rebelde que foi embora da casa do pai. Mas também aqueles escribas e fariseus que se sentiam seguros da sua dignidade e da sua integridade, são confrontados com o filho mais velho que permanece em casa, mas que é tão rebelde e desrespeitoso quanto o primeiro, como nós vamos ver. Jesus Cristo, então, ao contar essas histórias, está levantando essas pessoas para que elas pensem sobre você, suas vidas, para que elas avaliem suas escolhas, para que elas se examinem. E é isso que todas as vezes Jesus Cristo faz quando Ele nos reúne aqui e nós lemos a sua palavra. E eu espero que você seja perturbado toda semana, que você saia daqui com a cabeça fervendo de perguntas e de anseios e de necessidades a serem supridas. Jesus confronta o senso comum. O senso comum daquela época era assim: pessoas que vivem à margem da religião são desprezíveis. Mas olha que coisa curiosa, é com elas que Jesus se assentava para comer. Pessoas que eram religiosas e de moral ilibada eram respeitadas, eram honradas, eram dignas de reverência. Sobre esses, Jesus mais de uma vez acusou de hipocrisia, de falsidade. Jesus confronta essas ideias que às vezes nós temos. Jesus confronta o senso comum. Por exemplo, um senso comum. Você pode pensar que é um bom crente porque você frequenta a igreja regularmente. Mas se você não é um crente que mergulha mais a fundo para conhecer a fé, você não é um bom crente. E sabe, às vezes eu me preocupo, porque eu vejo crentes que sabem tudo sobre o Rock in Rio, sabem tudo sobre o time de futebol, sabem tudo sobre a moda, sabem tudo sobre os restaurantes melhores, sobre as comidas mais elaboradas, sobre os pontos turísticos mais conhecidos, mas se você perguntar para eles qualquer coisa acerca da palavra de Deus, acerca de Jesus Cristo, se um testemunho de Jeová bate na porta dele, ele se desespera, ele fica caladinho esperando ir embora. Porque tem medo de responder às questões que serão levantadas. Porque, infelizmente, muitos cristãos
cristãos permanecem na superfície. E Jesus não quer que você permaneça na superfície. Jesus não queria que os publicanos e pecadores que sentavam-se com ele para comer se sentissem confortáveis. Bom, Jesus nos recebe, então está tudo certo, está tudo lindo, nós somos acolhidos, nós somos amados. Não, Jesus os confronta. Jesus não queria que fariseus e escribas se sentissem seguros por causa da sua ética e da sua religião. Não, Jesus os mexe, Jesus os cutuca, Jesus os provoca, Jesus abala os fundamentos estabelecidos. Porque ele veio para ser o fundamento da vida. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, a pedra de alicerce, onde a vida precisa ser edificada. Então, para aquela pedra ser estabelecida, é preciso tirar as outras pedras. Se você voltar lá no livro de Daniel, você vai ver essa cena. Uma cena profética, né, de uma pedra que é cortada do céu e é arrojada sobre a terra, e ela esmaga tudo e ela se estabelece. Cristo é essa pedra. Para você construir a sua vida sobre Cristo, todos os conceitos e valores que você abraçava antes de conhecê-lo precisam ser esmagados, precisam ser suplantados, precisam ser abalados, precisam ser substituídos. Porque Cristo nos faz nova criatura, porque Cristo coloca na nossa mente novas ideias, coloca no nosso coração novos propósitos, coloca em nossas mãos novas ações, coloca em nossos lábios novas palavras, coloca em nossa mente novos pensamentos, coloca em nós o desejo de honrar e servir a Deus. Por isso Jesus Cristo é um perturbador. Ele não quer que você, semana após semana, sente-se aí nesse banco, ouça a mensagem e vá embora para casa do mesmo jeito que você veio. Se isso tem acontecido, meu querido, eu lamento muito. Porque Cristo sempre quer que você dê um passo adiante, que você avance, que você cresça, que você melhore, que você amadureça, que você seja mais frutífero, que você repense o seu estilo de vida, os seus valores, onde você confia, em quem você confia, ou por que você faz o que faz. A leitura bíblica, ela é, nesse sentido, perturbadora. Por isso, se não me engano, é de Moody, o pregador americano do século XIX, uma frase que eu tinha escrito numa Bíblia antiga, que eu usava no meu tempo de seminário. E eu escrevi bem grande assim, bem na página de rosto da minha Bíblia. Ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Terceiro, Jesus é acolhedor. É muito curioso ler os evangelhos e ver como Jesus não impunha limites e nem selecionava as pessoas do seu convívio. Você lê os evangelhos e você vê Jesus com publicanos e pecadores, com fariseus e escribas, com mestres da lei, com doutores, com pessoas da mais alta estirpe, também com pessoas mais desprezíveis da sociedade. Jesus está com os poderosos, mas Jesus também está com os enfermos, com os leprosos, com aqueles que aos olhos da sociedade não valiam nada, porque Jesus está sempre pronto para receber aqueles que se aproximam dele, porque ele é a síntese do amor. Jesus era e é o homem que nós todos deveríamos ser. Amável, mas firme nas suas posições. Porque a gente confunde a amabilidade com moleza. Paciente, mas incisivo nas suas decisões. Compreensivo, mas determinado em suas convicções. Jesus foi onde ele foi convidado a ir, sem levar em conta o valor de quem o convidou, a dignidade de quem o convidou. Às vezes ele foi onde ele não foi convidado, aquela cena tão emblemática, né, de Jesus nas ruas de Jericó, dizendo para Zaqueu que está em cima da árvore, desce depressa, Zaqueu, que hoje me convém ficar na sua casa. Jesus não foi convidado, Jesus se convidou. E talvez aqui, irmãos, a gente encontre a maior diferença entre Jesus e os seus discípulos.
os discípulos de hoje, sobretudo. Muitas vezes, os cristãos de hoje são mais parecidos com os escribas e fariseus, que estão sempre rotulando as pessoas, que estão sempre segregando as pessoas, que estão sempre escolhendo as pessoas, que estão sempre resistindo às pessoas, que estão sempre afastando as pessoas, do que são parecidos com publicanos e pecadores, que vão a Jesus e são acolhidos e aprendem com Jesus também a acolher. É curioso isso, né, que nós atraímos, mesmo sendo discípulos de Jesus Cristo, pessoas como nós, e não pessoas perdidas. Aí eu pergunto, como é que você vai ser sal e luz se ao redor de você só tem as pessoas que você selecionou como sendo dignas da sua augusta presença? Como é que você vai salgar? Como é que você vai iluminar? Jesus é o mestre da inclusão. Eu relutei em usar essa palavra, porque essa palavra hoje é perigosa, né? Quando você fala de inclusão hoje, o pessoal já fica com a orelha em pé. Mas eu estou usando essa palavra no seu sentido lato, ou melhor, no seu sentido estrito. Jesus não excluía, embora ele deixasse claro para todos que se aproximavam dele que não era possível segui-lo sem terem sua vida transformada. Não é? Todo mundo gosta de lembrar de João 7. A multidão querendo apedrejar a prostituta. E Jesus disse a célebre frase: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Como se Jesus chancelasse aquela vida daquela mulher. Mas as pessoas param aí e se esquecem das últimas palavras de Jesus, que disse: ninguém te acusou, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Jesus inclui não para simplesmente permitir que as pessoas continuem sendo o que sempre foram, mas para transformá-las. E quem é que precisa de transformação? Os publicanos e pecadores e os escribas e fariseus? Por isso a parábola de Jesus tanto abarca o primeiro grupo, representado pelo filho que vai embora, e o segundo grupo, representado pelo filho que permanece em casa. O primeiro desrespeitoso pelo seu anelo de liberdade, o segundo desrespeitoso pela sua autoconfiança em sua dignidade. O primeiro desonra o pai por desprezá-lo, o segundo desonra o pai por querer apenas valer-se dos bens que ele possuía. Mas a gente vai ter muito tempo para pensar nisso. Jesus não discriminava ninguém, mas Jesus não deixava ninguém confortável, vivendo a mesma vida de sempre. Jesus chamou os pescadores no mar da Galileia, ele diz: vinde a mim, e vocês vão deixar de pescar peixes para pescar homens. Quando Jesus encontrou-se com Nicodemos de noite, porque Nicodemos não queria que os seus amigos o vissem conversando com Jesus, Jesus disse a ele: você é mestre em Israel, mas eu te digo uma coisa, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Jesus foi compassivamente até Tomé e disse para ele, que estava cheio de dúvida: põe aqui a sua mão no meu lado, põe o seu dedo nas minhas feridas, não seja incrédulo, mas crente. Jesus não deixou Tomé vivendo como ele sempre viveu. Jesus é Deus de braços abertos. Sabe, irmãos, a gente precisa lembrar sempre disso. Jesus é Deus, homem.
E Jesus tinha os braços abertos. Todo crente lembra daquele texto de Mateus 11, 28, não é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lindo, mas precisa terminar o texto. Jesus diz assim: eu vos aliviarei do jugo pesado que vocês carregam, mas eu vou colocar um novo jugo em vocês. O meu jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas Jesus está dizendo, olha, até hoje você viveu oprimido por valores, preceitos e convicções que esmagaram você e que deixaram você absolutamente incapaz. Agora eu vou dirigir você. Agora eu vou guiar você. Agora você vai viver sob o meu jugo. Agora você vai andar nos meus caminhos. Ele é Deus de braços abertos que nos abraça para nos colocar numa nova direção. Não é para nos manter onde nós estamos. Não é para nos deixar no mesmo estado de prostração que Ele nos encontrou. Por isso Jesus é compassivo. O texto diz que Jesus foi confrontado pelos atrevidos fariseus e escribas. E o que Jesus fez? Jesus virou as costas e falou, vocês que fiquem aí com a sua convicção. Vocês que abracem a sua fé. Não. Lucas diz no versículo 3, e Jesus lhe propôs uma parábola. Ou seja, Jesus olhou para aqueles homens na sua rudeza, na sua dureza de coração, e a mesma compaixão que ele teve pelos publicanos e pecadores que se assentavam para ouvi-lo, ele teve os escribas e fariseus que queriam apenas recriminá-lo. Compaixão é aquele ato de Deus que abre, que descortina os nossos olhos. Jesus está disposto a conversar. Se você voltar lá no profeta Isaías, no capítulo 1, o texto fantástico, em que Deus diz assim, através do profeta Isaías, um povo que não queria nada com ele, para um povo cheio de iniquidade e muita religiosidade. Deus diz assim, vinde, vamos conversar, vamos discutir. É o que Jesus está fazendo de novo. Seu coração está duro, vem aqui, vamos conversar. Você está confiando nas coisas erradas? Vem aqui, vamos conversar. Você está entregue a uma vida de devassidão? Vem aqui, vamos conversar. Se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Se você parar e se você permitir de alguma maneira que a minha palavra chegue no seu coração, você vai ter os seus olhos abertos. Porque Jesus tem uma compaixão que nos confronta. Uma compaixão que expõe a nossa falha, a nossa falta, o nosso erro, o nosso pecado. A parábola do filho pródigo, irmãos, é uma confrontação. Quem escolheu viver à margem da vontade de Deus e mergulhou na miséria, e de quem decidiu viver uma vida completamente digna, mas completamente distante do amor do Pai. Isso é compaixão. Compaixão não é fingir que não viu. Compaixão não é fingir que não sabe. Compaixão não é deixar para lá. Compaixão não é fazer de conta que não foi nada. Compaixão é confrontar, porque compaixão também é corrigir. Compaixão não é complacência. Complacência é simplesmente deixar o errado no erro, mesmo sabendo que o erro dele vai arruinar a sua vida. Compaixão é colocar-se no lugar do outro, perceber a ruína que se avizinha, perceber o mal que se assenhora da sua alma e então dizer a ele a verdade e corrigi-lo e chamar ao arrependimento. Por isso, irmãos, lá no fim da história a gente vai ver que a parábola do filho pródigo não tem fim. E não tem fim por uma razão. Ao ouvi-la, ser confrontado, ser perturbado, todo mundo tem que tomar uma posição. Por quê? Última palavra. Jesus é perscrutador. Perscrutar é penetrar no fundo de algo ou de alguém e discernir, entender
Sabe, essa parábola que Jesus contou, ela é tão extraordinária, porque numa história tão simples, Jesus penetrou os lugares mais escondidos do coração de publicanos e pecadores e do coração de escribas e fariseus. Jesus expôs, porque ele conhece suas aspirações e suas necessidades. A Bíblia diz que Deus sonda os corações, que antes da palavra chegar na nossa língua, Ele já sabe qual é. E sabe, irmãos, todos nós temos dentro de nós, como Calvino ensinou, e ele chamou de semente religiosa, um anelo, um desejo por encontrar a Deus. Não interessa, você talvez não saiba qual Deus é, você talvez esteja buscando algo que você chama de Deus, ou algo que diga que aproxima você de Deus, porque dentro de você existe esse anelo de encontrar-se com o seu Criador, ou de encontrar-se com uma realidade superior. Alguns pensam que esse anelo vai ser atendido pela liberdade, por um estilo de vida sem amarras, sem limites, como o filho que foi embora. Ele achava que a verdadeira liberdade era longe da casa do pai, era ter dinheiro no bolso, era a farra. Outros preferem a estabilidade da família, do sistema religioso, da dignidade, da moralidade. Quantas pessoas para quem você vai pregar o Evangelho e elas dizem, mas eu sou uma pessoa boa, Deus não vai me aceitar porque eu sou bom? Ou outros dizem, como o filho que foi embora, eu quero aproveitar a vida. Jesus conhece o que está no seu coração, Jesus conhece o seu desnorteamento. E por isso ele conta essa parábola para mostrar o verdadeiro caminho, porque Jesus conhece as feridas que precisam de cura. Faltou um S aqui. Jesus propôs uma parábola e ele pintou uma história para que cada um se visse ali. E semana que vem, nossa mensagem vai ter o título Uma história de todos nós. Porque nós estamos pintados naquele quadro que Jesus pintou. Porque Ele conhece o coração humano. Ele sabe o que é um ser humano. Ele sabe o que os homens desejam. Ele sabe onde estão as feridas da alma. E Ele vai lá e pinça cada uma delas para curá-las. Por isso, eu termino com 5 proposições aqui para você pensar. Primeira proposição: em Jesus há esperança para nós. Porque Ele é inevitável, porque Ele é perturbador, porque Ele é acolhedor, porque Ele é compassivo, porque Ele perscruta o seu coração. Ele conhece você, então Ele conhece você, Ele pode dizer para você o que você precisa ouvir. Por isso é preciso ouvir o que Jesus diz com humildade. Parar. O que Jesus está dizendo? É preciso repensar nossos conceitos à luz do que Jesus diz. É preciso receber o seu abraço amoroso, que aqui é dado quando ele decide contar uma parábola. Ele poderia virar as costas, ele podia denunciar a dureza de coração, ele podia rejeitar aquelas pessoas, mas ele decide, como ele já havia decidido lá nos dias do profeta Isaías, chamar as pessoas para conversar, e Ele está chamando você para conversar. Essa conversa precisa desnudar-se diante dele. Sabe, diante de Jesus, não adianta se esconder de trás de máscaras, porque Ele conhece todas elas. E Ele vê por trás de todas elas. E Ele discerne o que está por trás. É preciso estar decidido que você possa ser curado. Que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço de todo o coração por Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. E eu te bendigo, porque nele nós estamos.
E eu te peço, em nome dele, que o Senhor derrame a sua graça sobre nós. Amém.